Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. E a parada é a seguinte, você que se amarra no Fantasy Game, eu super te recomendo aí o Speed. Ele é muito parecido com o Football Manager, você pode jogar as principais ligas do mundo, monte seu time e rodada a rodada você vai vendo quem é o grande campeão. Você pode chamar os seus amigos para poder jogar, criar sua liga, lembrando que o jogo é 100% gratuito. E o desempenho dos jogadores no Fantasy Game é de acordo com o desempenho deles na vida real. Olha que maravilha. Speed, parceiro do canal Futebolaço, o link daqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Chama a galera para jogar aí que é de graça e tu vai se amarrar. Bom, galera, a situação é a seguinte, vamos trazer informações aí de mercado da bola. Vamos falar sobre Pedro Raul, Martim Orreda e também Paulinho. O GE fez uma matéria hoje, subiu aí às 6 horas da manhã, trazendo novidades e atualizações sobre a situação do atacante. O clima azedou de vez entre ele e o Leverkusen e eu gostaria de trazer para vocês novidades do Cria. Com apenas 69 minutos em campo após 10 jogos do Bayer Leverkusen na temporada, o atacante Paulinho, de 22 anos, se vê prejudicado pela atual gestão do clube e está decidido a sair. Paulinho bateu o martelo e não quer ficar mais mesmo no Bayer Leverkusen. O time alemão recusou várias propostas pelo brasileiro nas últimas janelas, mas agora deve perdê-lo sem custos ao fim da temporada 2022-2023. O contrato dele vai até o meio do ano que vem, a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça, só se apresentando ao novo clube a partir de julho, ou chegando a uma negociação entre o Leverkusen e o clube que vai acertar a ida do jogo, vai acertar com o jogador para eles liberarem por um valor. Paulinho entrou em apenas 10 jogos do Leverkusen na temporada, no intervalo da vitória contra o Elversberg na estreia da Copa da Alemanha e aos 20 do segundo tempo contra o Hoffenheim. Ele não saiu do banco em outras 6 partidas e sequer foi relacionado em 2. Em abril deste ano, os representantes do ex-Vasco entraram em contato com a diretoria do Leverkusen para uma possível negociação. Naquele momento, o desejo de sair existia e o clube alemão sinalizou para facilitar a saída, o que não ocorreu. Paulinho recebeu ofertas de times da Espanha, Portugal, Itália, Estados Unidos, que não agradaram. Não agradaram, no caso, o Leverkusen. Propostas do Brasil, como a do Atlético Mineiro, interessaram ao atleta. O Bayer Leverkusen não aceitou negociá-lo por entender que não teria retorno financeiro imediato e considerá-lo uma boa opção para o banco de reservas. Caminhando para a reta final aqui, no entanto, a falta de sequência, mesmo com boas condições físicas, não agrada o jogador. Paulinho e seu staff entendem que o brasileiro foi desrespeitado pela atual diretoria, especialmente na última janela de transferências. O GE procurou o Bayer Leverkusen, que se limitou a responder que vai tratar o assunto internamente. O atacante tem boa relação com o time e está disposto a cumprir o seu vínculo até o fim, mas pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro de 2023. Ele estará livre a partir de julho. E aí teve um problema, houve uma troca de diretoria e o Paulinho nessa dividida aí acabou sendo prejudicado. Na última semana, Paulinho respondeu a uma publicação do jornal Bild e disse que sua ausência nos jogos é consequência de uma decisão política. O atacante foi contratado pelo Bayer Leverkusen no meio de 2018, junto ao Vasco, por 20 milhões de euros. Hoje daria mais de 100 milhões de reais, mas com a cotação da época, foi a transação no valor de 85 milhões de reais. Apenas 6 meses depois de sua chegada, o diretor esportivo responsável pela contratação do brasileiro, Jonas Bolt, pediu demissão após mudanças na administração do clube. Bolt e toda a equipe de análise de desempenho deixou o time após a perda da autonomia do grupo com a chegada de Fernando Carro, atual diretor executivo do Leverkusen. A saída do dirigente mudou o cenário para o atacante no time. O ex-jogador Ruud Voller
e o Simon Rolfes são os responsáveis pelas contratações desde então. Além da falta de sequência, Paulinho também sofreu uma lesão séria que o tirou de quase toda a temporada de 2021. O brasileiro está em seu 5º ano no clube e tem 8 gols em 74 partidas, das quais apenas 26 foram como titular. No período, o Leverkusen fez 195 jogos, ou seja, Paulinho foi titular em apenas 13% das partidas. A partir do segundo semestre de 2023, ele espera que sua carreira tenha outro rumo. Então essa é a situação aí com muitos detalhes do atacante Paulinho, que sim, foi sondado pelo Vasco, houve um início de conversa ali próximo da janela fechar, era uma negociação que envolvia uma grana muito pesada e não daria tempo hábil para o Vasco poder resolver aquilo naquele período. Ele se interessou também por uma proposta do Atlético Mineiro lá ainda no mês de abril. O Leverkusen não queria liberar o jogador aqui para o Brasil e recusou algumas outras propostas. Não achem que a contratação do Paulinho será tarefa fácil, vai ser muito difícil. Primeiro, que é um jogador que, se realmente o Leverkusen não liberar para uma proposta, só pode se apresentar um novo clube em julho. Julho pra gente aqui já é meio para final de temporada no ano que vem. E, como vocês mesmos viram, já tentaram levar ele para clubes de Portugal, Itália, Estados Unidos e Espanha. Ou seja, é um jogador que tem mercado europeu. E dependendo do clube da proposta, ele deve sim preferir ficar pela Europa. Além de Vasco, Atlético Mineiro, Botafogo também é um clube que tem interesse no atleta. Beleza? Vamos virar a chavinha e vamos falar de 2 jogadores aqui que também o Vasco tem interesse. Segundo informou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, o atacante Martim Orreda, do Godoy Cruz. Inclusive ele teve uma negociação avançada com o Botafogo, quase concretiza, mas o negócio acabou melando e o Botafogo ainda tem interesse no jogador. E Pedro Raul, que teve acertado salário com o Vasco, hoje é um dos artilheiros, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e poderia ter pintado no Vasco, mas o clube dele lá, japonês, pediu uma quantia ao qual o Vasco não tinha condição de pagar pelo empréstimo. O Goiás foi lá, fez um esforço, pagou e tem o jogador aí, ajudando muito o Goiás, que inclusive briga ali por uma vaga de pré-Libertadores. Salvo engano, a última vez que eu tinha olhado a tabela, eles estavam em 9º no campeonato, com Pedro Raul marcando, salvo engano, só no Brasileiro já 15 gols. E é um jogador que está muito badalado aí, especula-se o nome dele já em várias equipes grandes do futebol brasileiro. Fato é que o jogador deve sim ser negociado e é mais um que está no radar do Vasco. Qualquer tipo de negociação só vai acontecer depois que o Vasco confirmar ou o seu acesso para a primeira divisão ou, né, Deus o livre, né, o negócio se degringolar de vez na reta final e o Vasco, né, não ter condição de ir para a primeira divisão. Aí você vai poder planejar um elenco para a Série A, um elenco para a Série B. Que o Vasco consiga, nessa reta final agora, voltar a emendar uma sequência positiva. E essas 2 rodadas serão muito decisivas, mas já é um papo para o próximo vídeo. A gente fala de Vasco Cruzeiro. Para finalizar, 2 curtinhas aqui. Primeiro, vou deixar passando para vocês aí na tela indícios. O Vasco ou vai colocar o goleiro Thiago Rodrigues para poder usar o outro uniforme de goleiro, que é o preto em dourado, que para mim dos 3 uniformes é o mais bonito, ou de repente eles vão dar uma inovada aí, os jogadores de linha vão usar esse uniforme preto e dourado. Por que eu estou dizendo isso? Quem acompanha o Vasco nas redes sociais, antes de estrear o uniforme creme com a gola polo preta, que foi o uniforme que o Vasco venceu o Náutico por 4-1, todas as fotos relacionadas ao jogo, ao pré-jogo, lista de relacionado, foram colocadas assim, ó, na cor creme, que era a cor do uniforme. E desde a lista de relacionado, a foto do jogo hoje, o Vasco vem colocando tudo com as cores preto e dourado. Ou o Thiago Rodrigues vai estrear esse uniforme, ou o Vasco achou o uniforme tão bonito, teve uma aceitação, que de repente eles vão mudar aí, vão deixar os jogadores de linha utilizar. Das 2, uma, mas com certeza o uniforme preto com dourado deve estar em campo. Eu acharia muito válido esse ser um uniforme de jogo, porque o uniforme é sacanagem de bonito. Beleza? Para finalizar, o nosso cria Miranda deu uma entrevista ali para Vasco TV. Ele está apto a jogar, não foi relacionado para essa partida
do Cruzeiro, mas ele bateu um papo com a galera ali da Vasco TV. Eu vou deixar com vocês o jogador falando da felicidade de seu retorno e, curiosamente, ele vai poder voltar a atuar com um técnico que o lançou no profissional lá em 2018, que foi o Jorginho, e o Miranda vai comentar essas duas situações. Faz mais de um ano o meu último jogo, mas foi aí que eu fiquei mais forte com a minha família e com os meus amigos e com o próprio Vasco, que me deu todo o suporte nesse período que foi difícil. Mas eu não deixei cair. Treinei tanto santo dia. Agradeço aos meus treinadores que foram de altíssimo nível para quando eu voltasse estar bem preparado. E foi o que aconteceu. Reencontrei meus companheiros, o treinador da minha estreia, e estou muito feliz com isso. Fiz os testes e estou bem fisicamente. É bastante importante esse contato novamente com os meus companheiros e com o treinador. Ele ficou brincando comigo que a minha estreia foi com 18 anos. Eu era um garotinho. Agora eu sou um homem, estou mais velho. Então ele fica nessa brincadeira, me chamando de garotinho e tal. Estou muito feliz pela minha volta. Me preparei para essa minha volta e estou pronto. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!